Eu vou falar uma coisa que pode incomodar muita gente. Talvez a primeira reação vai ser discordar. Talvez você pensa, isso não tem nada a ver comigo, que esse cara tá dizendo. Mas se você ficar comigo até o final, não vou demorar muito essa conversa, existe uma boa chance de você se reconhecer, tá bom? Vamos começar então. Ninguém te acha chato porque você é sem graça. Às vezes te acham chato porque você nunca muda, é sempre a mesma pessoa, a mesma coisa, pessoa previsível demais. Mas calma, isso não é um ataque pessoal, viu? É uma constatação silenciosa que muita gente faz. Mas quase ninguém tem coragem de dizer pra você. Mudar não significa virar outra pessoa, né? Mudar significa sair de um modo automático. Pensa pra você ver. Se você não entrou no automatismo. E muita gente vive há anos nesse automático, né? Acorda no mesmo horário, reclama das mesmas coisas, conta as mesmas histórias, repete as mesmas opiniões, responde do mesmo jeito e evita os mesmos conflitos. Você vira alguém previsível, como eu já disse, seguro, confiável demais, mas também vira alguém que não surpreende mais ninguém, nem a si mesmo. O curioso é que isso costuma ser confundido com maturidade. Você ouve frases como: Fulano tem a cabeça boa, é uma pessoa sensata, não se mete em problema. Aquela pessoa politicamente correto, né? Faz tudo certinho, quer agradar a todo mundo. E por fora isso parece um elogio, mas lá por dentro, muitas vezes isso é só uma vida sem risco. O problema não é que você não tem personalidade, o problema é que você ensinou a si mesmo a não usá-la. Desde cedo, muita gente aprende que errar custa caro. Errar gera bronca, errar gera rejeição, errar gera vergonha. Eu sempre aprendi na minha vida. Nós temos direito de errar, mas só não podemos permanecer no erro. Tolo é quem permanece no erro. O sábio ele erra, erra muito, mas ele não permanece nos erros. Então você aprende a evitar os erros, porque essa é a cultura da onde você veio. Viver uma vida perfeita, sem erros, sem vacilar. Evitar escolhas difíceis, evitar riscos, né? Evitar conversas desconfortáveis, evitar decisões sem garantia, evitar qualquer coisa que possa dar errado. Você começa a viver assim. Qual é a opção que dá menos dor de cabeça? Você vai escolher exatamente aquela. Qual é o caminho mais seguro? Você vai procurar aquele. O que vai gerar menos conflito é o que você quer. E sem perceber, você constrói uma vida inteira baseada em proteção, não em verdade. Você torna funcional, mas não se torna vivo. Repara numa coisa importante: as pessoas que parecem ter personalidade geralmente não são as mais certinhas. Elas falam o que pensam, às vezes demais. Elas tentam coisas novas, mesmo passando vergonha. Elas mudam de ideia, elas erram em público. Eu lembro que na minha época, eu tinha alguns colegas que eram os mais louquinhos. Às vezes a gente ia procurar algum lugar pra gente nadar, uma lagoa, um rio, né? Correr risco de vida, né, na verdade. E sempre tinha o mais corajoso, era aquele desprendido, é aquele que era fora da curva. Era aquele que queria subir na árvore e pular de finquete na água, né? E já a gente sempre quis andar mais certinho, fazer aquilo que é mais seguro, né? Sempre com medo. E eu sempre percebi que essas pessoas que eram mais aventureiras, mais corajosas, que não tinham medo de errar, elas sempre eram as mais carismáticas. Todo mundo queria estar com essas pessoas. Geralmente eles se tornavam os líderes. Então, às vezes a gente pensa por que que eu não sou uma pessoa tão agradável, né? Por que que eu me tornei uma pessoa chata? Por que que as pessoas me consideram um chatão da turma? É realmente porque a gente decidiu viver essa vida sem conflito, essa vida de super proteção. E sem perceber, a gente construiu uma vida inteira baseada apenas em proteção e não uma vida segura,
Tem diferença entre segurança e proteção. Segurança é quando você sabe nadar. Proteção é quando você leva uma boia. Imagina você levar uma boia para nadar com seus colegas, né? Eles vão rir de você, vão te achar antiquado. Então, às vezes, a gente quer ser muito funcional, mas a gente não está vivendo. As pessoas que parecem ter personalidade, geralmente não são as mais certinhas. Elas falam o que pensam, às vezes até demais. Elas tentam coisas novas, mesmo passando vergonha. Elas mudam de ideia, elas erram em público. Eu tenho um exemplo dentro de casa que eu aprendi a quebrar esses paradigmas na minha vida de querer andar certinho demais e tendo até influência desses colegas, porque eu queria me tornar uma pessoa mais agradável, mais influente. Então, dentro da minha casa, entre meus irmãos, eu tenho um outro irmão que ele gosta de andar sempre certinho, né? Tem muito medo e faz tudo certinho, muito estudioso. Não que é errado isso, tá? Devemos estudar, devemos realmente nos capacitar. Mas ele sempre foi muito funcional. Mas ele é uma pessoa de poucos amigos, de poucos relacionamentos, porque talvez as pessoas não achem ele interessante. Então a gente vai inspirar as pessoas realmente deixando de ser aquela pessoa vergonhosa, aquela pessoa tímida, aquela pessoa que quer tudo certinho, né? Então a gente precisa começar a avaliar. Às vezes a gente pensa que isso é maturidade, talvez não é. E não, isso não significa que elas não são melhores, significa apenas que elas se permitem existir. Personalidade não nasce do controle absoluto, ela nasce do atrito. Então a gente precisa passar pelos atritos da vida. E quando a gente quer entrar dentro de uma bolha, nos esconder, porque a gente quer se proteger, nós não estamos permitindo a gente nos tornar pessoas melhores, né? Nos tornar pessoas realmente que vivem de verdade e vai impactar outras vidas. Então ela aparece quando você se expõe um pouco mais do que gostaria, quando você toma uma decisão sem ter certeza, quando você faz algo que pode dar errado. Então esses atritos começam a aparecer, você está correndo risco de erros, mas não tem problema. Isso vai te tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais viva, com mais afeto. Muita gente não faz isso porque confunde essas duas coisas, prudência e medo. A prudência é escolher bem. O medo é nunca escolher. A prudência, ela avalia o risco. O medo paralisa. E tem muita gente chamando medo de maturidade, né? Você vê isso em pequenas coisas. A conversa que você nunca tem, a opinião que você sempre engole, a mudança que você adia há anos, o caminho que você diz que um dia vai tentar. E esse um dia nunca chega. Enquanto isso, a vida vai ficando igual. Os dias passam rápido, os anos passam mais rápido ainda. E aí surge um sentimento difícil de explicar. Você não está triste o tempo todo, não está deprimido, não sente um vazio estranho, como se estivesse vivendo uma vida correta, mas não usa a sua vida. Você cumpre obrigações, entrega resultados, mas sempre que algo ficou pelo caminho. Esse vazio não vem da falta de coisas, vem da falta de movimento interno, vem do excesso de controle. Quando tudo é previsível demais, a vida perde o sabor. Quando nada muda, você começa a se sentir irrelevante. Não porque você é fraco, mas porque você nunca se testa. Mudar assusta, porque mudar revela. Revela limites, revela inseguranças, revela que você não é tão forte quanto imaginava. Ou talvez seja mais forte do que nunca descobriu. Mas sem esse confronto, você fica preso. Preso numa versão segura de si mesmo. Preso numa versão sem tensão. Presa ou preso numa rotina emocional morna. Até a Bíblia diz que Deus vai vomitar os mornos, né? É uma pessoa sem graça, sem vida. A vida tem que ter tensão. A vida tem que ter essa variação. E deixa eu ser bem claro para vocês. Isso não é um convite à irresponsabilidade, não, tá? Não é sair largando tudo. Não é agir sem pensar. Não é buscar o caos. É apenas parar de fugir de tudo que incomoda você. Às vezes mudar é só dizer não.
pela primeira vez. Você tem dificuldade de dizer não? Então diga não, toma uma decisão agora. Às vezes mudar é admitir que você quer algo diferente. Às vezes mudar é aceitar que você não é quem tentou ser por muitos anos. Enquanto você continuar escolhendo apenas o que é confortável, a sua vida vai continuar correta e insuportavelmente previsível. E isso cobra um preço. O preço é virar alguém que vive contando os dias, alguém que se sente cansado sem saber por quê, alguém que sente que está apenas passando pela vida. Você não é chato, você só está se protegendo demais. A proteção demais vira uma prisão. A pergunta não é se você tem medo. Todo mundo tem medo. A pergunta é: até quando o medo vai decidir por você? Pense aí. E se isso fez sentido para você, fica por aqui. Esse canal é para quem cansou de viver no modo seguro e quer começar a viver com mais verdade. Mesmo que isso dê um pouquinho de medo, um friozinho na barriga, viu? Chegou o momento, chegou a hora de você furar essas boias de proteção e aprender a nadar. Aprender a sentir a adrenalina da vida. Vambora? Vamos viver essa aventura da vida? Vamos viver essa instabilidade da vida? É isso que nos dá a motivação e a graça a cada dia. Conheça seus limites, conheça suas fraquezas, porque é na sua fraqueza que você se torna mais forte. É essas palavras que Jesus disse para Paulo. Tá bom? Deus te abençoe então. Compartilhe essa mensagem para alguém que esteja precisando de sair dessa condição de uma pessoa sem graça, sem sal, sem luz, sem vida e deixar de ser chato, ser chata só porque tem medo de mudar, tá bom? O medo que está te impedindo de viver uma versão original de quem você é. Deus te abençoe então.